Feliz sábado. Prazer nós estarmos novamente juntos para nós podermos estudar um pouco mais da palavra de Deus. É bom nós estarmos reunidos na casa do Senhor, porque um fortalece o outro com suas experiências e a experiência de fé, que apesar dos anos nós continuamos esperando e aguardando a volta do Senhor. Nós já oramos e, portanto, nós vamos já passar para o nosso tema, que o Tiago já mencionou, que é a pergunta do anjo. Qual é essa pergunta do anjo? A gente vai falar e vai revisar um pouco sobre a questão de quando Jesus morreu, da morte de Jesus. A pergunta do anjo está em Lucas 24. Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia. E o versículo é o 5. Lucas 24, capítulo 24, versículo 5, e vai nos dizer essa pergunta então. Estando elas possuídas de temor, elas quem? As Marias, né? As pessoas, as mulheres que foram até o túmulo, e elas estavam tristes, os discípulos estavam tristes, porque Jesus estava morto. Baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram. Eles quem? Os anjos que estavam ali. Eles lhe falaram. Por que buscai entre os mortos ao que vive? Que pergunta é essa? Os anjos estavam perguntando para aquelas mulheres por que elas estavam buscando ainda por Jesus. Porque Jesus, na verdade, já tinha ressuscitado, estava vivo. Ele vive. Jesus não está morto, vive. Esta é a melhor notícia que nós poderíamos ter hoje e em todos os momentos. O túmulo, ele está vazio. Hoje nós sabemos que Jesus vive. E porque nós cremos nisso, é o motivo de nós podermos estar aqui. Porque se Jesus realmente estivesse morto, seria vã nossa fé, porque nós não teríamos condições de salvação se Jesus não tivesse morrido por nós. Jesus foi condenado, sentenciado, crucificado, ele foi ferido, morto pelas nossas transgressões, porém ele ressuscitou e ele vive. E diz Ellen White, no Desejado de Todas as Nações, o seguinte trecho. Com a morte de Cristo, pereceram as esperanças, sabe de quem? Dos discípulos, daqueles que acompanharam Jesus por tanto tempo. Os discípulos olhavam-se depois da morte de Jesus, um para o outro, as cerradas pálpebras e a cabeça pendida, o cabelo empastado de sangue do mestre, as mãos e os pés transpassados. Não dá para explicar, indescritível era a angústia que aqueles discípulos sentiam quando eles olharam para o seu amigo e mestre, a situação que eles ouviram na cruz. Até o fim, não acreditaram que ele morresse, mas ele morreu. Mal podiam acreditar que ele estivesse realmente morto. Esmagados pela dor, não recordaram nada do que Jesus tinha ensinado. Jesus tinha dito que tudo isso ia acontecer, que ele morreria, que ele ressuscitaria, que ele precisaria passar pela morte. Mas os discípulos se esqueceram completamente de tudo que ele tinha explicado e eles acreditavam que ali era o fim e que Jesus estava realmente morto e que não haveria mais esperança. Nós sabemos que José de Arimateia e também Nicodemos, eles eram homens influentes e o que eles puderam fazer de melhor para Jesus, eles fizeram, que foi oferecer um túmulo novo. Uma tumba nova, onde ninguém ainda havia sido posto lá, para colocar Jesus. Fizeram o seu melhor. As mulheres vieram para ungir o corpo de Jesus com especiarias. Eles estavam procurando fazer o melhor, mas o melhor no sentido de que se Jesus estivesse realmente morto. Era a única coisa que eles viam à frente que eles poderiam fazer. Maria Madalena, ela foi a primeira a chegar no túmulo e encontrou a pedra removida. E ela viu o túmulo vazio. E ela imaginou então, nossa, Jesus ressuscitou? Não.
Ela imaginou que pudessem ter roubado o corpo de Jesus. Também se esqueceu das palavras de Jesus. Eu quero convidar você a abrir João, o capítulo é o 20 e o versículo 11. João, capítulo 20 e o versículo 11. Ainda nessa cena da ressurreição de Jesus, olha o que nós encontramos aqui. João 20, 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando, e enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Aqui a gente percebe que Maria não chegou lá, viu que o túmulo estava vazio e foi embora de imediato. Ela permaneceu inconsolável naquele túmulo vazio. Aí ela percebeu que o túmulo estava vazio e que existia 2 varões, 2 homens, e que estavam. E ela pergunta: Senhor, por acaso vocês sabem onde colocar o meu mestre? Agora ela se encontra com os anjos e a única coisa que ela pensa é que alguém levou o corpo do mestre embora. E o que eles respondem? Maria. Vamos ler João 20, 16 e 17. João capítulo 20, aí mesmo onde nós estávamos. 16 e 17 diz o seguinte. Agora não são os anjos, na verdade é Jesus. Disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre, ela reconheceu aquela voz amiga que ela por tanto tempo tinha convivido, né, com Jesus. Respondeu-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Então aí sim, Maria Madalena anunciando aos discípulos, ela saiu anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava o que ele dissera sobre essas coisas. Ele está vivo. É sobre isso que se confirma a fé de todos os cristãos, adventistas ou não, é nós reconhecermos que ele está vivo. Por isso que hoje, nós quando acordamos e decidimos nos arrumar a vir para a igreja, nós viemos trazer uma adoração a Deus. Uma adoração que para esse Deus, não que está morto no túmulo, mas uma adoração para esse Deus que nós acreditamos que vive e que mesmo que a nossa adoração ela seja imperfeita, porque a nossa adoração sobe de uma forma imperfeita, defeituosa, muito obrigada. A nossa adoração chega aos céus e é recebida por um Deus que vive, um Deus. A nossa fé é viva. E por essa fé que nós deixamos outras atividades que nesse momento nós poderíamos estar fazendo, para nós estarmos aqui, reunidos com pessoas que não são nossa família de sangue, mas que nós estamos para adorar. E nós gostaríamos que muitas pessoas estivessem também com esse pensamento de adoração a um Deus que vive. Com a vida completamente entregue e direcionada e dirigida por um Deus que vive. E quantas são as vezes que nós pregamos, nós falamos, nós testemunhamos, e quantas vezes essas pessoas não vêm? Conta a história de que existe uma cidade que um pastor, ele pregava, ele ensinava, ele chamava, ele visitava, mas no momento dos cultos as pessoas não vinham para a igreja. E que naquela mesma cidade veio um circo e existia um palhaço engraçado naquele circo. A cidadezinha ela era pequena, ela era humilde, mas diferente dos cultos, lá naquele circo as pessoas iam e elas se divertiam e elas voltavam para aquele circo. E aquele pastor ficou pensando, eu trato com amor as pessoas, eu convido as pessoas e na igreja eu não consigo fazer com que as pessoas venham. Eu quero descobrir o que tem de tão especial nesse palhaço engraçado. E ele disse que ele foi ao circo ver o que acontecia. E realmente lá as pessoas se divertiam. Tudo que o palhaço falava
elas aplaudiam, riam, se entusiasmavam, vibravam por aquele espetáculo. No final, conta que o pastor foi perguntar para esse palhaço. E ele disse, olha, eu percebo a força desse entusiasmo, do entusiasmo que você passa para essas pessoas e essas pessoas vêm e gostam do que vê. Eu me sinto desanimado, porque na minha igreja eu também busco as pessoas e eu quero falar de Jesus e coisas tão importantes para elas, mas elas não têm interesse em ir. E o palhaço respondeu para esse pastor, aqui no circo eu conto mentiras como se fossem verdades. Eu coloco entusiasmo, eu coloco vibração, mesmo sendo mentiras. Eu faço com que essas pessoas se interessem por aquilo que eu quero passar. Eu já fui até a sua igreja e lá na sua igreja eu percebo que na sua reunião você mostra verdades como se elas fossem mentiras. Você fala de verdades, mas na verdade passa como se aquilo fosse algo pouco importante para as pessoas, algo comum, sem nenhuma relevância. O pastor saiu daquele lugar motivado a transformar a sua maneira de passar a mensagem para as pessoas. E depois de orar, treinar o sermão, aquele pastor começou a pregar de uma forma diferente, empolgante, fazendo com que as pessoas percebessem que aquilo que ele estava passando para elas era realmente fundamental, importante, e a forma com que ele passou também muito interessante. E este episódio com o palhaço engraçado conta que mudou completamente a história da vida do pastor e da sua igreja também. Por que essa história do pastor e do palhaço se encaixa à nossa história da ressurreição de Jesus? O fracasso dos apóstolos de Cristo, por ocasião da morte e da ressurreição de Jesus, não é porque era uma mensagem fraca o que Jesus estava ensinando para eles por tantos anos. Não era isso. Não tinha a ver com isso. Também não foi porque Cristo estava morto, porque eles achavam que Cristo estava morto, mas o que nós sabemos? Ele não estava morto. São as conclusões que eles chegaram. As lágrimas das mulheres, o temor, e se nós realmente chegarmos a pensar, se nós vivenciarmos o que aconteceu, imagina que Jesus, ele resolvia todos os problemas que eles pensavam. Ele até ressuscitava mortos, ele curava as pessoas, ele trazia uma resposta para todas as perguntas. Imagina nós conversarmos com uma pessoa completamente inteligente dessa forma de resolver todos os nossos problemas. Imagina que você tem um problema hoje e você teria uma pessoa que chegasse e pedisse um conselho e sabiamente Jesus traria a resposta certa para os seus problemas hoje. Com essa pessoa que eles estavam vivendo, de repente Jesus é crucificado e morto, e nesse momento os discípulos estavam angustiados, perplexos, com uma incerteza do que ia acontecer dali para frente, desanimados, inseguros. O que seria deles agora? O que aconteceu? O que poderia ser diferente com esses discípulos? Os discípulos, eles tiveram o privilégio, diferente de nós, que hoje nós seguimos a Cristo de uma forma pela fé mesmo, mas os discípulos, eles conseguiram viver com Cristo, ouvir a voz de Cristo, sentir o cheiro de Cristo, saber exatamente a altura de Cristo, olhar para os pés, os detalhes de Cristo. Eles tinham uma intimidade com Cristo. Porque eles viveram com Cristo, mas eles não conseguiram realmente assimilar aquilo que Jesus explicou para eles. Jesus disse que ele morreria, ele ressuscitaria. E eles entenderam só aquilo que eles estavam vendo. Eles viram que Jesus morreu e eles se esqueceram que Jesus explicou que ele ressuscitaria. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida, eram as palavras de Jesus que falaram exatamente para aqueles discípulos.
Eles compreendiam até, eles ouviam o que Jesus estava falando, mas eles não conseguiram compreender profundamente o significado real daquilo que Jesus estava ensinando. Ele dizia: eu derrubo esse templo e em 3 dias eu restabeleço. Ele estava falando que ele iria ressuscitar. Na verdade, os discípulos, ainda entre eles, ainda andando com Jesus e ainda com intimidade suficiente para saber o cheiro de Jesus, eles ainda estavam esperando algumas vantagens materiais de Jesus. Eles estavam esperando, por exemplo, de que em algum momento, quando pedir ali com Jesus, de que um pudesse sentar do lado direito, um pudesse sentar do lado esquerdo, bem pertinho de Jesus. Eles, na verdade, não assimilaram o que é que Jesus estava dizendo de vida eterna e vida para sempre. Porque eles se acostumaram com a pessoa humana, amorável, carinhosa que Jesus era para eles ali. Aquele que chegava e quando eles chegavam com um problema, seja qual fosse, ele resolvia. Eles estavam acostumados com essa situação até imediata de resolver os problemas. Mas eles ainda não entenderam que Deus era justo, santo, e que eles precisavam seguir e passar por esse momento para que realmente eles pudessem receber a salvação. Porque eles viam os milagres de Jesus como força e segurança para esse reino aqui. Poxa, se Jesus está curando outras pessoas que ele encontra por aí, se um de nós ficarmos doente, nós temos a cura. Se um de nós viermos a falecer, Jesus com certeza vai nos curar, vai nos ressuscitar. Então eles viam segurança em um mestre que estava vivendo com eles ali. E não um mestre que fundaria, que teria uma graça espiritual proveniente de que Jesus morreria, mas ele ressuscitaria, dando assim mesmo a oportunidade que mesmo que nós morrermos, nós também ressuscitarmos. Cristo falou várias vezes para os discípulos: o meu reino não é deste mundo. E eles entendiam que o reino de Cristo seria nesse mundo, que as vantagens começariam neste mundo e eles até esperavam por isso. Sabe por que os discípulos fracassaram e sofreram tanto nesse momento? Porque eles sentiam a religião de Cristo, mas eles estavam longe de viver o que era a fé de verdade, o que de verdade eles precisavam ter assimilados e ter fé o suficiente para que quando Jesus morresse, eles lembrarem exatamente o que iria acontecer nos próximos dias. Enquanto o cristianismo estiver semeando dúvidas, enquanto o cristianismo ainda for aquilo que só aquilo você ouve, mas eu só acredito aquilo que eu quero acreditar. Enquanto o cristianismo for só aquilo que eu vou entender, aquilo que eu quero entender, e dali para frente o que quiserem me ensinar eu não vou ensinar. Nós não vamos conseguir progredir e nós não vamos conseguir chegar onde Deus espera que nós cheguemos. O cristianismo não pode semear ódio entre os de fora e principalmente ódio e desavença entre nós da igreja. Enquanto nós estivermos alimentando revanche uns aos outros e a igreja aceitar a rebeldia, Cristo vai continuar no túmulo, ainda que seja novo. Enquanto nós não aceitarmos aquilo e vivermos aquilo que realmente se ensina para nós, nós vamos apenas ouvir e não transformar aquilo que precisa ser transformado. Cuide dos seus pensamentos, cuida dos seus atos lá fora, lá onde você estiver, no seu trabalho, na faculdade, no seu lar, mas também cuide dos seus pensamentos e cuide do seu rebanho, das pessoas aqui na igreja. Quando nós falamos que este lugar é um lugar santo, é porque ele é um lugar santo. E nós precisamos cuidar dele, cuidar do que nós pensamos também aqui dentro de casa.
aqui dentro da casa de Deus. Augusto Cury diz que nós temos 5 segundos para a gente decidir se nós vamos continuar pensando o que aquele pensamento veio à nossa mente ou não. Então, se passou 5 segundos e você continua naquele pensamento, você deu liberdade para que aquele pensamento continue em você. Então, nós podemos decidir o que nós pensamos. E nós podemos decidir se as dúvidas vêm, nós podemos libertar das dúvidas. Se o medo vem, nós podemos libertar os medos. Se a tristeza vem, nós podemos dizer, não quero sentir tristeza. Então, nós temos sim, com a ajuda de Deus, conseguir moldar até os nossos pensamentos. Cuide dos seus pensamentos. Palavras sem afeto nunca chegarão aos ouvidos de Deus. Palavras falsas, às vezes nós falamos algo e nós fazemos uma oração e nós não estamos realmente conectados com Deus para nós orarmos. Às vezes eu posso falar assim, Camila, faz uma oração agora. E ela vai pegar o microfone e ela vai fazer oração, mas às vezes ela pode estar falando algo que é algo que as pessoas gostariam, de repente, de ouvir. Mas, de repente, não é aquilo que realmente ela conseguiu expor para Deus o que realmente ela precisava e sentia. Nós precisamos de palavras e atos verdadeiros diante daquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. E, às vezes, nós pegamos, às vezes a gente pega a Bíblia e nós falamos, eu já li a Bíblia, já compreendi todos os assuntos que você falar. Mas a gente nunca cansa de crescer espiritualmente, porque a gente, de cada versículo, vai encontrando mais... É uma fonte de conhecimento para a nossa espiritualidade. Então, nós precisamos pensar, cuidar dos nossos pensamentos, cuidar da casa de Deus, cuidar do nosso templo e meditar sempre, estudar sobre o que Deus realmente espera de nós. Quando as mulheres Maria Madalena e as outras Marias, Pedro, João, os demais apóstolos, eles achavam que Jesus merecia especiarias, que alguém cuidasse do seu corpo. Jesus já estava ressuscitado. O seu corpo, eles achavam que o seu corpo estava ainda encerrado no túmulo. A reunião a portas fechadas em Jerusalém, os discípulos estavam lamentando, chorando, duvidando, reclamando, incriminando as pessoas que fizeram isso. Era mais importante do que eles crerem, do que eles pararem e pensarem, mas lembra, Jesus nos disse que ele ressuscitaria. Jesus nos disse que seria diferente. Crer e aceitar nas palavras de Jesus e revelar que Jesus disse que ao terceiro dia haveria a ressurreição de sua vida. E eles lamentavam e se esqueceram. Eles só experimentaram as derrotas, os sofrimentos, porque eles se esqueceram do que realmente Jesus tinha ensinado. Houvesse acontecido estarem reunidos próximos do túmulo, houvesse eles, ao invés de estarem lá reunidos a portas fechadas, e eles tivessem ido lá no túmulo e pensado, ele vai ressuscitar. E é ao terceiro dia que ele vai ressuscitar. Houvesse os discípulos e as Marias ido no túmulo, eles teriam apreciado o que aconteceu, que foi o maior espetáculo já descrito que nós podemos imaginar. Eles iam ser agraciados por esse espetáculo. Quando Jesus ressurgiu, eles tomaram a decisão errada, porque se eles tivessem lembrado, eles veriam o espetáculo. E eis que espetáculo foi esse? E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e ele chegou. Vestido com a armadura de Deus, ele deixou este anjo às cortes celestiais. Os brilhantes raios direto do céu, da glória divina o acompanharam, iluminando-lhe o caminho. O seu aspecto era como um relâmpago, o seu vestido branco como a neve, e os guardas
com medo dele, ou seja, os guardas viram esse anjo. Os guardas viram o espetáculo que os discípulos perderam. Os guardas, com medo, ficaram assombrados e ficaram como mortos. Isso está em Mateus 28, 3 e 4. E os apóstolos e as mulheres perderam tudo isso, porque ouviram, mas não assimilaram. Eles não entenderam que o que parecia ser o fim ia durar só 3 dias. A terra treme à sua aproximação. Fogem as hostes das trevas, aqueles anjos de Satanás que estavam lá guardando aquele lugar para que aquela pedra não fosse removida, para que Jesus ficasse morto para sempre. Até essas hostes do mal fogem de medo. Enquanto o anjo rola a pedra, dir-se-ia que o céu baixou à terra. Os soldados veem aquele anjo removendo a pedra, como se fosse um seixo, e ouvem exclamar: Filho de Deus, ressurge, o teu pai te chama. Imagina nesse momento se os discípulos pudessem ter visto, mas os soldados viram. Veem Jesus sair do sepulcro, viram os soldados sair e ouvem-o proclamar sobre o túmulo aberto. E ele diz: Eu sou a ressurreição e a vida. E ao ressurgir ele em majestade e glória, as hostes angélicas se prostram diante do Redentor em adoração, saudando-o com hinos de louvor. Cristo agora estava com seu corpo glorificado. Esse acontecimento, esse espetáculo podia e mesmo deveria ser presenciado pelos apóstolos e as mulheres, mas eles estavam comprando especiarias para o corpo morto de Jesus, chorando e lamentando a sorte do divino mestre, alguns duvidando de tudo e de todos. As dúvidas, o horror tomou conta deles. Eles se sentiam tão desamparados, eles se sentiam órfãos, porque aquele que eles amavam havia tido um fim trágico. Mas lá no túmulo de José, a esperança rairava, porque agora Jesus ressuscitou. E essa notícia chegou até eles. Jesus é poderoso. As suas palavras são cobertas de poder. E aí eu quero trazer para vocês, para nós. Aqueles discípulos ouviram e eles sofreram muito quando Jesus morreu. E às vezes nós também sofremos. Nós ouvimos, mas nós também sofremos. Por falta de quê? De nós compreendermos profundamente quais são os planos realmente de Deus. Deus é poderoso o suficiente para fazer tudo. Quanto que nós perdemos por não entender o que Jesus ensinou? Existem coisas que nós aprendemos lá no início da nossa fé. E às vezes nós dissemos, isso eu já conheço, eu já sei. Mas será que eu vivo? Eu entendi o suficiente para eu viver aquilo que já me ensinaram? Quanto nós perdemos por não entender o que Jesus ensinou? Por exemplo, às vezes nós estamos preocupados com alguma coisa, nós sabemos que a oração é a nossa conversa, é nós falarmos e Jesus ouve o que nós falamos. Às vezes nós estamos com alguma preocupação e nós falamos, eu vou orar. Eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou preocupado, eu estou com medo de que essas coisas não dê certo, então eu vou orar. Aí eu me ajoelho e eu converso com Deus. E eu deixo tudo, eu explico tudo para Deus. E eu deixo tudo que eu estou sentindo nas mãos de Deus. E eu me levanto da oração como se nada tivesse acontecido. Mas aconteceu. Depois que nós nos levantamos da oração, tudo se tornou diferente. Toda aquela nossa angústia, nossa preocupação, o nosso medo, agora estão na mão de Deus, do poderoso Deus. Então, às vezes nós ainda continuamos angustiados e tristes por algumas coisas, ou preocupados por coisas que nós já deixamos nas mãos de Deus.
Por isso que às vezes nós caímos nos mesmos erros que os sacerdotes. Que tipo de cristãos nós podemos dizer de nós hoje? Se nós classificarmos de 0 a 10, que nota você daria para você como um cristão hoje? Será que você está começando, está lá no 2, está mais ou menos no 5, você consegue ser um 9, ou você tem fé o suficiente para seguir de olhos fechados, dando um 10 para você? Que tipo de cristão sou eu? Vivo eu nas maravilhas do cristianismo ou nas catacumbas de Roma? Do tédio, do desânimo, da negligência e da dúvida? Será que eu continuo chorando por um túmulo que já está vazio? Jesus se moveu de íntima compaixão e respondeu amorosamente. Depois de tudo isso que aconteceu, depois dos discípulos terem esquecido, estarem sofrendo ao invés de ver o espetáculo que aconteceu, sabe o que Jesus fez? Veja João, capítulo 20, o versículo é o 16 e o 17. É aí mesmo onde nós estávamos, e diz assim, ó. Disse-lhe Jesus, Maria, e ela voltando-se lhe disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhe, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Primeiro, ele disse aqui, vai lá falar para os meus irmãos. Todos os discípulos continuaram sendo seus irmãos. Mesmo com as nossas vezes pouca fé, nós continuamos sendo irmãos de Jesus. Eu ainda não subi para o meu Pai, eu subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. E ainda continua nos dizendo que o seu Pai é o nosso Pai e o seu Deus é o nosso Deus. Esta é a fé que nós devemos ter, guardar e seguir. Nada mudou em sua imperfeição. Vai, Maria, para os meus irmãos. Maria, eu vou subir para o meu Pai, para o seu Pai. É o mesmo Pai de todos. A pergunta do anjo do início do nosso sermão, lá em Lucas 24, 5 diz, por que buscai entre os mortos aquele que vive? E nós precisamos cuidar para também não buscar entre os mortos aquele que está conosco. Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram. Aqui nos versos 8 e 9 nos diz que então os discípulos se lembraram. Se eles se lembraram, é porque realmente Jesus já tinha dito. Se lembraram das suas palavras e voltaram ao túmulo, anunciando todas essas coisas aos 11 e com todos os que estavam com eles. O esquecimento do bem, quando nós esquecemos do que é bom. O adormecimento da verdade, do qual já foi mostrado para nós. Acorda o mal. Entendem? O adormecimento do bem, o adormecimento da verdade acorda o mal. Desenvolve a mentira, cria a dúvida, gera temor e nasce desespero. Quando uma pessoa ela se afasta dos caminhos de Deus, ela não se afasta da noite para o dia. Começa um dia, ela se esquece, um dia ela desanima, um dia ela deixa a Bíblia de lado, outro dia ela deixa de ir para a igreja, outro dia ela deixa de orar, outro dia ela resolve contar uma mentira porque ela não quer enfrentar a verdade, outro dia ela começa a dar uma dúvida aqui, ela começa a dar espaço para pensamentos que não são de Deus, ela acaba desistindo do temor a Deus e nasce então o desânimo. Predomina o desânimo sobre a pessoa. O maior erro cometido pelos apóstolos foi viver com Cristo, amar Jesus, usufruir dos benefícios da companhia de Jesus, mas não entender os ensinamentos e as advertências que Jesus deixou para eles. Esse foi o erro.
Hoje também não é diferente. Nós podemos ser um cristão, um adventista, aceitar a Cristo, ouvir os ensinamentos, mas nós podemos também nos enfraquecermos como qualquer outra pessoa. Eu quero ler para vocês em base a que, em continuidade a que deve ser a nossa fé. Isaías, convido vocês a ir a Isaías, capítulo 28. A nossa fé, ela não pode ser uma coisa assim, eu creio em Deus e ponto. Como que ela deve ser? Isaías 28, 10 a 13. Encontraram? Isaías 28, 10 a 13. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Como que nós devemos estudar a Bíblia? São os preceitos, as regras, um pouco aqui, um pouco ali, e realmente nós compreendermos qual é a vontade de Deus. A libertação total só vem através de nós conhecermos a Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Às vezes nós sofremos por falta de conhecimento. A pergunta do anjo soa hoje entre muitos de nós. Por que você busca entre os mortos aquele que vive? Por que você lamenta e chora? Saiam dos túmulos, saia da morte, vamos assistir à ressurreição de Jesus. Vamos louvá-lo junto com os anjos. Cristo vive. Jesus foi a solução para os seus apóstolos. Ele não veio passar alguns anos com os apóstolos, trazendo alívio para eles, e depois morreu, foi embora e tudo acabou. Ele ressuscitou. E eles aprenderam a lição. Eles entenderam. E realmente depois eles pregaram profundamente, entusiasmados, e muitos creram e entenderam sobre Jesus. Eles se encontraram com Cristo vivo e eles creram. Fortaleceram-se na oração e na palavra, tornaram-se instrumento de fé e de conversão de outros. Fica hoje o convite nessa manhã para todos nós. Refaça a sua esperança. Confirme a sua fé e creia com toda a sua inteligência. Crer é uma questão de nós crermos de uma forma que, com o nosso raciocínio que eu preciso crer. Não é só o emocional, eu preciso crer de uma forma racional também. Emocional e racional. Creia com toda a sua inteligência e fé. Jesus está vivo. Procure Jesus, fale com ele e você o encontrará. Por quê? Porque ele vive. Que Deus nos abençoe para que a nossa fé cresça um pouco mais do que ela estava ontem. Senhor nosso Deus, obrigada, Pai, porque nós adoramos a um Deus vivo. E nós possamos sentir isso em nossas orações, em nossas decisões, nos nossos pensamentos. Continue com cada um de nós, no nosso lar também, onde formos. Em nome de Jesus. Amém.